Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a tratar um dos modelos mais importantes nesse curso de Físico-Química, que é o modelo do gás ideal. O que a gente vai fazer aqui, então, é discutir um pouco de onde veio esse modelo e como a gente vai tratar esse modelo, qual é a nossa ideia para esse modelo. E uma consequência também, que é qual que é o desvio desse modelo, na verdade, né? Até onde ele vale e o que a gente vai fazer para resolver isso, que é o que nós chamamos, na verdade, de gás real, que é o que a gente vai tratar de fato na próxima aula. Tá? Bom, então, como eu disse, o que a gente vai fazer aqui é discutir justamente o que é esse modelo de gás ideal, mas as pessoas, quando estão estudando fisicoquímica, elas já estudaram no ensino médio um pouco do que seria esse modelo do gás ideal, né? Então a gente chega até a equação, talvez a equação mais conhecida no ensino médio, que é PV igual a RT, que é o que a gente chama de equação do estado do gás ideal, que justamente dá uma ideia de como essas variáveis de estado, né, como elas se comportam em diversas condições, certo? Mas eu vou voltar um pouco, na verdade, né, e continuando com aquilo que a gente estava tratando na última aula. O que a gente vai tentar fazer nessa disciplina, então, é construir modelos e, a partir desses modelos, tentar ver até onde eles são válidos e como eles podem ser aplicados. Tá? Então, o que a gente vai fazer, de fato, é o que está descrito aqui de novo. Então, a gente vai fazer uma hipótese, vai testar alguma coisa, vai fazer um experimento, e vai ver se essa observação se verifica ou não. Tá? Algumas vezes eu vou mostrar resultados, vou mostrar tabelas que eu trago aqui com resultados experimentais, porque a gente não pode ir para o laboratório fazer esse experimento. Então, dessa forma, nesse curso que eu estou tentando mostrar para vocês qual que seria o resultado desse experimento aqui. Tá? Bom, toda pergunta começa, na verdade, né, toda essa questão de modelar o gás ideal começa com a pergunta do que é feito o ar. Né? Então, é uma questão que, para a gente, hoje em dia, com o que a gente conhece, né, a gente já aprendeu, já contaram para a gente que tem moléculas e o ar é composto por oxigênio e nitrogênio. Tudo isso pode parecer uma discussão tanto quanto estranha, mas se você pensa, né, que começo da ciência, não tinha ninguém para contar para ninguém do que é feito ar, se tem molécula, não tem molécula, nem sabia se tinha molécula, o que era, né, se a matéria era feita de energia ou não era. Tem essa discussão. Então, pode parecer estranho uma pergunta, né, se temos ar ou não temos. Então a gente olha em volta, a gente não vê nada, né, não sente a princípio nada, e tem que ter alguma elucubração, né, mental, tem que ter um pouco de empenho em pensar que essa coisa que está aqui, né, que a gente está respirando tudo, é uma matéria, existe coisa aqui dentro, e para tentar entender do que ele é feito, do que ele não é feito, certo? Isso vem de longa data esse interesse, tá? Uma das pessoas que trabalhou nisso, e eu estou dando destaque aqui, é o Richard Boyle. Por quê? Porque, na verdade, ele é o que a gente considera, né, muitos consideram como o fundador da química moderna aqui. Justamente ele publicou esse livro que chama o Químico Cético, certo? E eu tenho uma tradução aqui, né, do que seria essa capa desse livro, que eu acho interessante a capa do livro da época, que é basicamente um resumo, né? Onde ele fala que ele vai tratar de dúvidas e paradoxos físico-químicos, trabalhando com esse princípio aspagírico aqui, que na verdade é a ciência, né? A ciência ou conhecimento, não é bem ciência, né? Mas são as artes dos alquimistas, tá? Então ele vai tentar elucidar algumas dúvidas, né? Algumas coisas que os alquimistas tinham observado de um ponto de vista mais cético. Então ele é considerado o pai da química moderna por muitos, justamente porque ele põe um ponto final nessa questão de olhar a ciência química como algo muito místico, que na verdade é uma visão errônea do que os alquimistas faziam, por conta deles fazerem algo de um ponto de vista muito hermético, usarem códigos e tudo isso, parecia algo meio místico, mas na verdade não era. E o Boyle faz justamente isso, ele supõe, né, ele supõe não, ele sugere que o método científico seja utilizado para estudar essas questões físico-químicas, né? E esse livro ficou conhecido justamente por isso, por ele, de fato,
propor de forma direta uma forma de estudo que não seja místico, um estudo de fato científico da ciência, mais a ciência química nesse caso, tá? Mas o ponto aqui é que, como outros cientistas da época, o Boyle estava preocupado, né, com do que as coisas eram feitas, né, o que é o ar, o que não é o ar. Não só isso, eles estavam preocupados com várias coisas, tá? Mas isso era uma delas. E mesmo antes dele, vários experimentos acabaram sendo feitos. É interessante porque esses experimentos aqui eram feitos por algumas pessoas que eles improvisavam, na verdade, né? Esse experimento que tá mostrado aqui, na verdade, era um galão de leite que fizeram um furo no fundo. Então, eram pessoas que tinham algumas ideias, liam a respeito de algumas observações e tentavam fazer algum sentido disso. Então, na verdade, o grande avanço ocorreu na época quando foi possível aprisionar um pouco de ar atmosférico dentro de alguma coisa. Então, como é que isso era feito, né? Pode ser feito simplesmente se você inverte um recipiente, né, com cheio, né? Imagina um copo cheio d'água numa cuba e você consegue aprisionar a água aqui dentro. E aí de fora você coloca um canudo aqui e assopra, por exemplo, um pouco de ar. Tá? Isso faz com que você consiga aprisionar o ar aqui dentro ou simplesmente inverter um vaso, né, um recipiente vazio em cima de uma superfície de água e você consegue aprisionar nessa região aqui um pouco de ar. Tá? Aí tem alguns estudos que mostram que você tem que equalizar a pressão de dentro com a pressão de fora para fazer esse tipo de experimento que está descrito aqui, mas para a gente isso não importa muito. O que importa é que eles começaram a fazer alguns experimentos e notar, né, que se você queimava uma vela aqui dentro, depois de um certo tempo, a vela iria apagar, tinha um pequeno aumento do volume desse nível de água aqui. Tá? Então eles percebiam que tinha alguma coisa a ver com o efeito da vela nesse ar. E eles começaram a fazer a mesma coisa com alguns animais. Eles colocaram um ratinho aqui dentro. Depois de um tempo esse rato acabava morrendo. Aí eles supunham que que o rato morreu por falta de comida aqui. E aí eles começaram a fazer experimentos com abelhas, que são, né, seres menores. E eles notaram que, no caso da abelha, então, se você tem esse nível da água aqui, né, numa certa altura, quando você começa o experimento, quanto mais tempo passa, mais esse nível da água subia, que dá a entender que essas abelhas estão aqui, elas estão retirando alguma coisa desse ar, estão consumindo parte desse ar, né? Hoje a gente entende que isso aqui elas estão consumindo oxigênio aqui dentro, tá? E no caso das abelhas era interessante porque você poderia colocar um pouco de comida aqui para elas aqui dentro. E fizeram vários experimentos mostrando que se você colocasse mais abelha, o consumo, né, de oxigênio, que a gente sabe hoje, mas a mudança de volume aqui era diferente, né, era proporcional, quanto mais abelha, mais consumo. Então eles começaram a entender que a vida, né, tinha alguma coisa a ver com a chama do fogo. E aí a gente pode até voltar um pouco para os elementos, os 4 elementos que os alquimistas falavam, né, porque era na época que estava sendo discutido. Mas eles perceberam também que tem aqui nesse ar, nessa coisa que estava aqui dentro, tinha algum elemento que sustentava a vida e sustentava a chama. Tá? A mesma coisa pode ser feito sem vida e sem chama aqui, né? Só com luz. Então se você põe alguma coisa que você consegue fazer a combustão de fora com luz aqui, né? Se você aquece isso com a luz do sol por uma lupa, também você tinha esse mesmo efeito. Então esse tipo de experimento foi sugerindo para os estudiosos, né, para os cientistas da época, que esse ar era composto de várias coisas, tá? Não uma coisa só. Tá? E o Boyle, isso aqui era a bomba que o Boyle usava, né? Esse site aqui tem várias figuras muito bonitas, né, dos aparatos que eram utilizados. Então até recomendo que vocês acessem. Mas o que eles perceberam é que tem alguma coisa que suporta, né, que sustenta a vida dentro desse ar aqui. Tá? E uma outra parte é inerte, outra parte não faz nada, né, a princípio. Hoje a gente sabe que a gente está falando de oxigênio e nitrogênio, né? O oxigênio basicamente 25%, menos 25%, mas 25% do ar atmosférico e o nitrogênio é o restante. Tá? Outra coisa que eles perceberam é que essa água aqui, que estava ali naquela bacia, se tornava ácida. Hoje a gente sabe também que isso acontece, por quê? Porque você está solubilizando CO2 nessa água e você tem o equilíbrio, né, de CO2 em água, que torna essa água ácida.
E o Boyle, principalmente, né, ele mostrou que esse ar que está aqui dentro, ele pode ser comprimido. Tá? Então, a ideia que eles tinham na época é o ar é feito de duas partes, né, uma parte inerte e outra parte que sustenta a vida. E ele pode ser comprimido, ele é composto de mais de uma espécie e ele pode ser comprimido ou expandido. Tá? Você consegue mudar a forma desse material e mudar a pressão que eles se encontram. Tá? Então, isso que eles perceberam, certo? Na época, tinha uma discussão grande, né, entre... Eu sei que tem bastante coisa escrita aqui, mas isso veio desse artigo aqui da Química Nova. Mas a ideia é o seguinte, né? Tinha uma discussão grande entre se a matéria era constituída de átomos ou se a matéria era constituída de energia. E é engraçado, né, porque o Newton e outros cientistas que eram ortodoxos, eles entendiam que a matéria era constituída de energia e ela se repelia por esse efeito do éter, né? Teria alguma coisa que mantém essas espécies separadas. E alguns outros cientistas, Joule, Clausius, Maxwell, Boltzmann, todos os nomes que a gente vai ver daqui a pouco nessa disciplina, eles entendiam que a matéria era constituída, na verdade, de átomos. Tá? E eles retomaram uma demonstração, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Um pensamento aí, que na verdade o Bernoulli teve a ideia de aplicar as leis de Newton. Coincidentemente, Newton está do outro lado, né, achando que não tem matéria, mas aplicar as leis de Newton aos sistemas físico-químicos. Ele chegou no que a gente vai chamar de lei de Bohr depois. Ou seja, se você considera que você tem matéria, né, você tem átomos ali em movimento, você consegue recuperar essa característica do ar ser comprimido, né, de poder ser comprimido. Um pouco mais para frente, mas talvez o mais famoso para a gente seja Thomson, né, que fez experimentos que deu a ideia, né, da característica elétrica do átomo. Né? Eles mostraram, né, eles tiveram mais evidências de que a matéria de fato podia ser representada, né, podia ser entendida como constituída de átomos. Tá? Eu gosto de chamar atenção para essa discussão aqui, que alguns cientistas famosos, né, eles discordavam da visão atomística. Eles falavam, não, o que acontece não é que você tem átomos, é que você tem energia, e o que pode acontecer é que, em vez dessa energia preencher o espaço de forma homogênea, que é o que está escrito aqui, em vez dessa energia preencher o espaço de forma homogênea, preencher todo o espaço, o que acontece é que ela pode preencher o espaço de forma granulada. Ou seja, em vez de você ter uma caixa e a energia está distribuída em toda essa caixa, você teria a caixa com energia concentrada em alguns lugares. Que é justamente o que seria a abordagem atômica, né? Você tem a massa concentrada em um ponto ali. Então, você vê que eles já tentavam fazer alguma coisa que seria o meio do caminho, né? Já tentar unir essa discussão de que a parte atômica e a parte de energia seria equivalente, tá? Mas, independentemente dessa discussão, na época o que ficou como razoável, que é o que a gente vai usar como nosso modelo do gás da hora, é o seguinte, né? Que um gás ele vai ter variáveis de estado. O que são variáveis de estado? São valores, né? São quantidades aí que me falam como aquele gás se encontra, né? De que forma aquele gás se encontra. Então, se eu pego uma caixa, vou desenhar uma caixa aqui, tá? E eu coloquei um pouco de ar aqui dentro. Eu tenho uma outra caixa aqui embaixo, certo? Como que eu sei se essas caixas têm o ar no mesmo estado, se esse ar é idêntico? O que eu preciso medir para garantir isso? Bom, eu preciso medir aqui o volume dessa caixa, eu preciso saber se essa caixa tem o mesmo volume ou o volume é diferente. Eu preciso medir a temperatura dessa caixa, tá? Medir a temperatura dessa caixa aqui embaixo. Preciso medir também dela a volume e temperatura, eu preciso medir a pressão, tá? E preciso saber também a quantidade de matéria que eu tenho, tá? Qual quantidade de gás eu coloquei ali dentro, tá? E essa discussão que eu estou fazendo aqui não é uma discussão que segue uma ordem cronológica, histórica muito formal, tá? Por que eu falo isso? Porque a ideia de quantidade de matéria aqui é um tanto quanto complicada. O que eles podiam perceber na época é o seguinte: se eu coloquei uma massa, por exemplo, de gás ali dentro, do mesmo gás, eu tinha o mesmo efeito.
Então, para a mesma massa de mesmo gás, eu tinha o mesmo efeito. Por quê? Porque se eu mudo o gás e eu mudo a massa, eu mudo a quantidade. Então, o que eu estou falando aqui, dependendo da massa molar, a quantidade em mol vai ser diferente para quantidades em massa diferentes. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, o ponto é que a gente precisa saber a pressão, volume e a temperatura e trabalhar com uma quantidade de matéria fixa. Na maioria das vezes o que a gente vai fazer é falar que essa quantidade de matéria aqui é igual a 1 mol. Tá? Então, se a gente não sabe o que é mol ainda, o que eu vou fazer? Eu vou usar, por exemplo, 30 gramas de ar. Certo? 30 gramas de ar atmosférico. Quanto que é isso em mol? Eu posso calcular, mas tanto faz. Tá? Mas eu vou usar sempre a mesma quantidade de matéria. E a hipótese que foi criada porque a gente veio chamar depois de gás ideal, é que esse gás, ele é constituído, eu vou desenhar aqui uma caixa, tá, como se fosse um gás. E quando eu falar do gás, pensa que cômodo que você tiver aí, se tiver no quarto, sala, cozinha, olha em volta, vai ter ar, certo? Aquilo ali vai ser sua casa, você vai estar dentro daquela caixa. Então olha ali em volta, pensa que você está ali dentro, tá? A hipótese é o quê? Que você tem partículas que são pontuais, tá? Então, o que quer dizer isso? Elas não têm tamanho. Elas são representadas por um ponto ali no espaço, tá? Que elas têm movimento aleatório. Então, se você pudesse enfiar a mão aqui na caixa, pegar uma molécula aqui e olhar, eu posso ter chance de pegar ela indo em uma certa direção, tá? Imagina que isso aqui é o vetor, em uma certa direção. Se eu pegar outra molécula, pode estar indo em outra direção, tá? Esse movimento é aleatório. O que te leva a crer que esse movimento é aleatório? Se o movimento não fosse aleatório, todas as moléculas estivessem indo para lá, por exemplo, eu ia sentir o vento, né, indo nessa sala para algum lugar. E não, eu não sinto. Se eu estou aqui parado, janela fechada, porta fechada, esse movimento é aleatório, tá? A gente vai considerar que essas partículas não interagem entre si. Eu vou falar, por que eu estou considerando que as partículas não interagem entre si? Bom, por dois motivos, né? Você pode imaginar que se interagisse muito, pega água, por exemplo, você tem vapor de água. Se você começa a aumentar muito a pressão, esse vapor de água condensa. Por quê? Você está aproximando essas moléculas, elas interagem tanto que elas viram líquido. Então, se é o gás, a gente pode imaginar que essa interação não seja tão forte assim, pelo menos. Tá? No primeiro instante, a gente não vai falar que a interação não é forte, a gente vai falar que elas não interagem. Ah, mas e se elas interagirem um pouquinho? Bom, se elas interagirem um pouquinho, esse modelo está errado. A gente vai ver que esse modelo não serve. Tá? Não basta só as partículas não interagirem entre si, porque é muito mais fácil, né, calcular as coisas se as partículas não interagem. Vou falar que as partículas também não interagem nunca com a parede. Você não tem nenhuma atração ou repulsão dessa partícula específica com a parede aqui, por exemplo, tá? Nesse ponto aqui que eu estou mostrando. Você não tem nenhuma atração, nenhuma repulsão. A única interação que tem é quando essa partícula aqui, eu vou aumentar essa parede aqui, tá? Quando essa partícula bate nessa parede e é refletida, né, por essa parede aqui, tá? Então, a parede e a partícula só vão interagir durante esse choque aqui, tá? E a gente vai considerar que esse choque aqui é elástico, tá? A partícula vai bater aqui e a caixa é muito maior, né? A parede é muito maior que a partícula, muito mais pesada, ela vai ficar parada, a energia vai ser a mudança de velocidade vai acontecer na partícula e não na parede, tá? E outra coisa que a gente vai considerar é o seguinte: o aumento de temperatura vai causar um aumento da velocidade dessas partículas, que tem relação com o que a gente aprende, na verdade, né, que a temperatura é uma medida da agitação média dessas moléculas. Tá? Então essa daqui vai ser a hipótese. Eu falei um pouco do que motivou essa hipótese, mas entenda que isso aqui é o trabalho de várias pessoas por vários anos, tá? Tentando sugerir como resolver esse problema, como criar esse modelo de um gás ideal. Tá? Não é da noite para o dia que alguém acorda. Normalmente não é, né? Algumas vezes na ciência tem isso, mas que alguém acorda com todas essas hipóteses claras na cabeça de um modelo que vai ser útil para alguma coisa, tá? Bom, então esse aqui é o nosso modelo. O que a gente vai fazer agora? Eu estou invertendo um pouco aí a questão de como isso costuma ser visto, um pouco da questão histórica, mas o que a gente vai fazer agora é o que o Bernoulli fez. A gente vai considerar então que eu tenho uma partícula, vou desenhar a partícula aqui, não estava desenhando a partícula. Aqui é a partícula antes, né, do impacto, a partícula depois do impacto nessa superfície aqui. A gente entende que a pressão são essas partículas empurrando a parede, então não uma partícula só batendo, mas um conjunto de partículas batendo nessa parede, que é o que dá a ideia da pressão. É fácil você perceber isso, né? Enche um balão, uma bexiga de aniversário, e aperta, você vai sentir quanto mais você aperta, mais o sistema tende a empurrar você de volta, tá? É justamente essa pressão que a gente está falando, tá? O que a gente vai fazer é usar justamente as equações de Newton, que é o que estão
aqui basicamente, para descrever o impacto, o choque dessa molécula. Tá? Eu vou considerar então que são as colisões elásticas, ou seja, a velocidade que eu tenho nessa partícula antes e depois da colisão vai ser a mesma. Tá? O que vai mudar é a composição dessas velocidades. Então, se eu pegar no eixo Y aqui, que é o eixo que descreve justamente esse impacto que está aí, aqui, tá? Então a molécula está vindo nesse eixo Y que está aqui, tá? Com uma certa velocidade. Esse VY vai mudar. Por quê? Porque ele está vindo aqui, vamos supor que isso aqui seja positivo, seja negativo, na verdade, né, que o eixo Y está para cá. Esse vetor está ao contrário, então vamos supor que esse VY seja negativo. Ele vai bater e ele vai virar de direção, agora ele vai estar indo no mesmo sentido que o eixo aqui. Tá? Então ele era negativo, agora ele é positivo. Então, pelo menos o VY vai mudar. E eu vou olhar o tempo todo agora em Y, poderia usar em X, eu poderia olhar em Z, tanto faz, tá? Eu escolhi um dos eixos, qualquer um desses eixos para fazer isso, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte aqui, é definir o que é esse momento, ou o que a gente costuma ver no ensino médio como quantidade de movimento, tá? Que é o produto da massa pela velocidade. Durante a colisão, você vai ter uma mudança desse momento que está aqui. A massa vai ser mantida, certo? Então a massa é a mesma, porque a molécula não bate, não quebra, tá? Nesse exemplo ela não quebra. Então o que eu vou ter aqui é a variação desse produto massa-velocidade, então a velocidade que vai variar, tá? Então como é que eu faço essa variação? É o final, né? A velocidade depois, menos m vezes a velocidade antes, tá? Se eu olho só para isso, não estou olhando agora só no eixo Y, tá? Eu não estou preocupado com o que acontece no X e no Z. Por quê? Porque perto dessa parede aqui eu não tenho nenhuma parede na frente nem no fundo, tá? Então eles não vão colidir com paredes na frente e no fundo. Se você falar, e se eu estiver bem na quina? Bom, na quina você tem que modelar de outra forma. Mas se você usa um recipiente que é suficientemente grande, você tem muito pouca quina e você não precisa se preocupar com elas, tá? Então, se você olha só nessa direção da colisão, que eu chamei de Y aqui, o que eu vou ter antes da colisão, né? Perdão, o que eu vou ter depois da colisão? Eu vou ter VY, certo? Menos VY. Pode ser positivo no começo ou positivo no final, tanto faz, mas o sinal vai estar trocado desses dois. Se você faz essa conta, você vai ter 2mVy, tá? Então essa é a variação de momento durante essa colisão, certo? O que eu estou tentando fazer aqui é modelar o nosso sistema como se fossem partículas andando dentro de uma caixa. E o que eu quero é chegar numa expressão para pressão. Se eu tiver uma expressão para pressão, for para o laboratório, medir a pressão do gás e bater com a expressão que a gente deduziu, quer dizer que essas hipóteses que permitiram que a gente fizesse conta fazem sentido, tá? Essa é a ideia. Então eu achei qual que é a variação de momento. Por que eu estou interessado nisso? Bom, pelas equações de Newton, a força é dada pela massa da partícula vezes a aceleração que ela está sofrendo. Na verdade, a força necessária para acelerar uma massa numa certa extensão, né, para gerar uma certa aceleração numa massa, né, a força é dada por essa expressão. E a aceleração é o quê? É a derivada da velocidade com o tempo, é quanto a velocidade varia com o tempo. Tá? O que eu posso fazer é simplesmente jogar esse m aqui para dentro dessa derivada, esse m é constante, na verdade, né? E eu vou ter a derivada desse produto massa-velocidade aqui. Tá? O que é esse produto massa-velocidade? Isso aqui é justamente o momento que a gente acabou de calcular no início, no slide anterior. Tá? Isso aqui é o momento. Isso é um P minúsculo, tá? Porque vai ter muita letra nessa disciplina, então é bom a gente já deixar clara a diferença disso. Então, durante essa colisão específica que a gente está estudando, eu sei que esse delta, né, essa mudança de variação de momento é 2mVy, certo? Ou seja, eu posso calcular com essa equação qual que é a força que essa colisão exerce na parede, né? Quando tem a colisão aqui, eu vou ter uma certa força que vai ser exercida nessa parede. Tá? O certo seria usar Ds, né, variações infinitesimais. Como essa colisão aqui é muito rápida, eu posso considerar que é razoável, né, se for ou não a gente verifica depois, né, se é ou não a gente verifica depois, perdão. Eu posso trocar esse D por um delta. Eu posso fazer uma variação mensurável que eu sei calcular, né? Então, durante o tempo que demora essa colisão, eu sei que eu tenho uma variação de momento de 2mVy, tá? Que demora esse ΔT, que demora essa colisão. Eu não sei quanto é, mas se eu souber, é esse número que eu vou calcular. Isso para cada partícula que eu tenho. Só que eu não tenho só uma partícula nesse gás. Eu tenho uma outra partícula que está aqui, indo para cá,
eu tenho uma outra partícula que está aqui indo para cá, eu tenho uma outra partícula que está aqui indo para lá. Tá? Então eu tenho várias partículas em volta disso. O ponto é, eu tenho que saber quantas partículas vão de fato colidir. Essa partícula específica que está aqui, tá? Que eu estou destacando aqui. Essa partícula está indo para longe. Ela não vai bater nessa parede. Então, não importa para mim para fazer essa conta. Essa partícula aqui sim importa. Essa partícula aqui é importante para mim porque ela vai colidir com essa parede. Tá? Ou seja, preciso calcular quantas partículas de fato vão colidir durante esse tempo. Tá? Para poder contar essas partículas no meu modelo. Como que eu faço isso? Pega essa partícula específica então que a gente está preocupado aqui. Ela está viajando, certo? A distância que ela vai percorrer até bater aqui na parede vai ser a velocidade que ela tem vezes o tempo que ela demora para bater nessa parede. Tá? Eu estou definindo uma área que você vai ver que não importa a área, mas eu estou definindo uma área aqui, tá? Que é a área que eu estou contando as colisões. Qualquer colisão que acontece fora dessa área não importa para mim. Tá? Estou contando colisões nessa área. O que eu posso falar é o seguinte. Eu posso definir um volume aqui na frente. Tá? Posso definir um volume inteiro. Aqui o desenho vai ficar meio estranho, mas dá para entender. Posso definir esse volume inteiro. Qualquer partícula que tiver aqui dentro desse volume, indo nessa direção, né? Tem um detalhe aí, mas qualquer partícula que tiver aqui dentro desse volume vai ser partícula que pode colidir com a parede, se ela estiver indo na direção certa, né? Se ela estiver indo no sentido, né? No sentido da parede, ela vai colidir, se ela estiver indo no sentido oposto, ela não vai. Então eu posso definir aqui um volume que eu vou chamar de volume de colisão aqui, tá? O que é esse volume de colisão que é o que está aqui embaixo? É um volume dentro do qual as partículas que estão aí vão colidir com a parede, tá? Esse volume de colisão é dado pela área, que está aqui, por isso que eu preciso da área, vezes essa distância que está aqui embaixo, que é dado justamente pela velocidade nessa direção y e o tempo que ela demora para percorrer e bater na parede. Tá? Então, definir esse volume, certo? No recipiente inteiro, vamos contar que eu tenho N vezes NA partículas. O que é N vezes NA? Isso aqui pensa que você está dando número de mols. Estou dando 2 mol, por exemplo, vezes isso aqui é 6 vezes 10 a 23. Tá? Então isso aqui é simplesmente um número. Tá? 12 vezes 10 a 23, ou 13 vezes 10 a 23. Então, como eu estou contando partículas, e quando a gente trabalha com gás é interessante falar em número de mol, estou dando minha partícula em número de mol aqui. Então, eu falo que são 7 mol. Então, são 7 mol vezes 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 7 vezes 6, dá 30, 42, eu acho, né? 42 vezes 10 a 23. Certo? Então, é isso que quer dizer esse número. Mas isso aqui é simplesmente um número de partículas. Tá? Essas partículas estão onde? Estão espalhadas em qualquer lugar. Dentro do volume de colisão, também fora do volume de colisão. Elas estão espalhadas em qualquer lugar do recipiente. Considerando que elas estão distribuídas homogeneamente, não tem por que você achar que num canto da sala você tem mais partículas e mais longe da parede você tem menos. Nesse sistema que a gente está trabalhando, que a gente está considerando que a partícula e a parede não interagem, tá? Então não tem nenhum motivo para a partícula estar mais perto da parede. Que nem sempre é verdade, mas a gente discute isso depois, tá? Dessa forma, eu posso contar quantas partículas eu teria dentro desse volume de colisão. Tá? Então, quantas partículas eu teria? Bom, na caixa inteira eu tenho N vezes NA partículas. Tá? Só que esse volume de colisão vai ser uma fração pequena desse volume total. Se a distribuição é homogênea, eu calculo a fração que esse volume de colisão tem em função do volume total da caixa. Essa fração aqui me dá justamente a fração de moléculas que eu vou ter dentro desse volume de colisão. Certo? Se eu substituir então com a expressão que eu achei, né, que está aqui embaixo, vou ter a área, velocidade nesse eixo y, tempo que demora a colisão, tá? Dividido por V, que o V está aqui embaixo, vezes o número de partículas N vezes NA. Tá? Só que, se essa distribuição é homogênea, não tem nenhum motivo para achar que as moléculas sendo mais para um lado que para o outro. Então, para cada molécula, né, em média, né, se você pensar, para cada molécula que eu pego indo na direção da caixa, da parede, tem outra molécula voltando. Se eu pegar uma molécula indo, tem outra molécula voltando aqui em cima. Tá? E é claro, eu estou olhando a projeção no eixo Y. A molécula pode estar indo meio torta aqui para cima, mas ela tem uma projeção indo para a parede. Eu posso ter outra molécula torta aqui, tem uma projeção indo para fora. Como eu tenho muitas moléculas com movimento aleatório,
que a gente pode pensar é que para cada molécula indo para a parede, tem uma molécula que está indo para longe da parede. Tá? Ou seja, metade das moléculas vai para a parede, metade das moléculas volta. O número de moléculas que vão de fato, estou falando moléculas, tá? Mas são partículas pontuais, o número de espécies ali dentro, tá? Que vão colidir, vai ser metade das moléculas que estão nesse volume de colisão. Tá? Ou seja, a mesma expressão que eu tenho aqui em cima, dividido por 2. Justamente por isso, porque metade está indo, metade está voltando, eu quero contar só as que estão indo para a parede. Tá? Eu estou espelhado aqui, eu estou fazendo indo para lá, né? Mas na tela de vocês eu devia estar falando indo para lá para bater na parede, mas vocês entendem. Tá? Então metade está indo para a colisão, metade está indo para longe. Tá? É isso que eu estou contando. Bom, voltando para o que a gente estava pensando, né? O que a gente estava calculando. Eu sei qual é a força aplicada por uma partícula, uma dessas partículas pontuais que tem a massa da matéria que está ali, tá? Durante esse certo tempo. Mas eu tenho que multiplicar isso pelo número de partículas que de fato colidem, que é o que a gente acabou de calcular nesse slide anterior. Ou seja, a força que ocorre durante a colisão de um conjunto de moléculas vai ser dada pela expressão que eu já tinha aqui em cima, tá? 2mVy, 2mVy que está escrito aqui. Esquece esse sinal agora, tá? Eu já explico o que é. Sobre ΔT vezes o número de moléculas que de fato fazem essa colisão. Tá? Então é só essa conta que eu estou fazendo. Então um monte de número aqui, um monte de número. A forma vai começar a ficar com um monte de letra, mas o significado é a força que eu já tinha para uma partícula multiplicada pelo número de partículas que de fato colidem. Tá? Por que eu estou usando esses sinais aqui? Isso aqui representa a média dessa velocidade. Por que isso é importante? Se eu tenho uma partícula só, eu sei qual é a velocidade daquela partícula. Mesmo que eu não consiga medir, seria Vy. Tá? Se eu estou falando de um conjunto de partículas agora que podem colidir, não tenho por que achar que elas colidem sempre com a mesma Vy naquela parede. Elas vão ter Vy um pouquinho diferentes, um pouco maiores, um pouco menores. Se eu pegar a média daquelas velocidades, eu posso usar a mesma expressão e falar, ó, aquele conjunto de moléculas tem uma média de velocidade no eixo Y e é essa média de velocidade que eu vou usar. Então eu passei de um valor de velocidade, porque eu tinha uma partícula só, para um conjunto de velocidades que eu estou representando pela média. Vocês podem até discutir comigo que a média representa bem, não representa bem. Esse sistema representa bem e quando vocês olharem um pouco de teoria cinética dos gases, a gente consegue mostrar isso para vocês, tá? Mas nesse momento que você tem que acreditar, né, no que eu estou falando, depois você pode estudar um pouco mais, você não precisa acreditar no que eu falo, depois você pode estudar. Se você não acreditar, você vai ver que isso de fato se verifica, tá? Então eu peço para vocês raciocinarem se isso é razoável, se não for a gente pode discutir, tá? Mas a ideia é, dentro de uma caixa, eu vou ter uma distribuição de velocidades e o que eu estou usando aqui justamente para fazer a conta é que a força vai depender da distribuição das velocidades daquelas partículas que de fato colidem, tá? Então estou usando essa média. O que eu fiz daqui para cá foi simplesmente trocar esses valores do N de colisão que está aqui em cima. Tá? Então eu vou ter... deixa eu trocar aqui o que eu tenho que trocar. A vezes a velocidade média das partículas está aqui, vezes o ΔT, dividido por 2V, número de partículas que colidem, vezes a expressão que eu já tenho para a própria força durante aquela colisão. Então, felizmente as coisas que eu não sei vão embora. Né? O ΔT, que eu não sei quanto tempo dura essa colisão, vai embora. Eu acho que é só o ΔT que vai embora, né? Vou ter velocidade média no Y ao quadrado que está aqui. A área, número de mols, a massa, vezes o número de Avogadro. Tá? Algumas dividido por volume. Tá? O 2 também corta. O 2 tá aqui também. Algumas vezes a gente pode juntar esses dois aqui na massa molar. Tá? O M maiúsculo com a massa molar. Por quê? Porque a massa vezes o número de Avogadro. Mas eu não vou juntar aqui, eu vou deixar do jeito que está. Então, em alguns livros você vai achar isso junto. Tanto faz. Bom, isso aqui me dá o quê? A força aplicada pelo conjunto de moléculas que de fato colide se a nossa hipótese está certa, né? Se o gás faz aquilo que a gente está falando que ele faz. Tá bom? O que eu quero saber é a pressão. E durante a colisão, a pressão que eu vou sentir vai ser força por área, certo? Se a força durante essa colisão é dada por essa coisa feia que está aqui que a gente acabou de calcular, tá?
que eu preciso fazer é dividir tudo isso por A. Quando eu divido tudo isso por A, só vou anotar um A aqui embaixo, que é esse A que apareceu aqui. O A que eu também não sei, vai embora. E aí eu vou depender, não vou mais depender do A. Então o que, que eu fico com essa equação? Né? Eu fico que a pressão que eu conseguiria sentir na parede do recipiente vai depender do número de mols que tem aqui, ou da quantidade de partículas que tem aqui, da massa dessas partículas, da velocidade que ela tem, e vai ser inversamente proporcional ao volume desse recipiente. Eu posso comprovar isso? Eu posso ir para o laboratório e medir essas coisas? Posso ir para o laboratório, encher uma caixa de gás, eu vou fazer isso, vou mostrar os dados daqui a pouco, tá? E verificar isso. Antes de eu fazer isso, preciso só fazer uma outra coisa. Eu preciso pegar essa expressão aqui, porque daqui 2 aulas vou precisar dessa expressão um pouquinho mais trabalhada aqui para fazer uma outra conta, tá? Então, já vou fazer a conta que eu preciso fazer aqui. Então, o que eu vou fazer para comparar isso com o experimento? Né? Então, vamos lá. 2 coisas. Bom, essa velocidade aqui é aleatória e ela está em todas as direções. Né? Então, na verdade, o que eu poderia falar é, em vez de usar VY, eu posso trocar esse VY pela velocidade do gás. E eu já mostro por que matematicamente eu posso fazer isso. Tá? Em vez de falar que isso aqui é igual, eu vou trocar por esse símbolo que fala que isso aqui é proporcional. Então, o que, que isso aqui me fala? Bom, o P é inversamente proporcional a V. Isso aqui fala que o P é inversamente proporcional a Z, mas eu não estou falando o número que eu tenho que colocar aqui na frente para fazer essa conta. Então, imagina o seguinte, né? Vou usar 2 números. Eu estou falando A vai ser igual a 3B. Tá? A constante de proporcionalidade é esse 3 que está aqui na frente. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou falando que o A é proporcional a B. Estou falando que o A, aqui em cima, se o A aumenta uma vez, o B aumenta 3 vezes. Aqui embaixo estou falando que se o A aumenta, o B aumenta. Quantas vezes, eu não sei. Então, toda vez que eu achar uma proporcionalidade, para trocar isso por uma igualdade, eu vou ter que criar, né? Vou ter que achar uma constante que está aqui. Tá? Essa que é a ideia desse símbolo, é assim que a gente está anotando isso. Tá? O que eu estou falando é que se o VY aumenta, a velocidade aumenta. Então, eu não preciso olhar só para VY, eu posso olhar para a velocidade total dessas partículas ali dentro. Tá? Se a velocidade vai aumentar, se a velocidade aumenta aqui, essa pressão também vai aumentar. Se a velocidade diminuir, essa pressão vai diminuir. É isso que isso aqui está falando. Tá? Por que eu fiz isso? A gente sabe da física também que a energia cinética, eu estou usando essa simbologia aqui do inglês, né? Mas a energia cinética vai ser meio de mv quadrado. O v quadrado total, né? XYZ, por isso que eu estou trocando isso por XYZ. Ou seja, esse termo aqui, mv quadrado, mesmo sendo médio, é proporcional à energia cinética. Eu posso trocar isso tudo então por essa expressão que está aqui embaixo. A pressão vai ser proporcional ao N que já estava aqui, né? Então, a quantidade de mols em mols de partícula que eu tenho ali, se é mol ou não, é partícula, não importa. Tá? A quantidade de partículas que eu tenho ali dentro, vezes a energia cinética dessas partículas, e é inversamente proporcional ao volume. Tá? Isso vem direto dessa expressão aqui de cima. Velocidade em y, eu posso entender, né, que ela é proporcional à energia cinética. E inversamente proporcional ao volume. Como a gente entende que a temperatura é a medida da agitação dessas espécies, essa expressão aqui pode ser entendida como a pressão ser proporcional à quantidade de matéria que eu tenho, a temperatura é inversamente proporcional ao volume. Que, como vocês já estudaram isso no ensino médio, como eu falei, vocês já sabem que isso aqui se verifica. Eu já mostrar isso aqui para vocês. Tá? Isso aqui de fato é verdade, é proporcional. Se eu quero trocar isso aqui por uma igualdade, vou escrever P vai ser igual a uma constante qualquer que eu inventei, tá? Óbvio que eu usei o R, porque é o número que vocês já usaram. E isso aqui é justamente PV, se eu partir aqui, né? Se eu fizer a multiplicação, PV igual nRT, escrito de outra forma, né? Vou reescrever isso aqui em cima de outra forma. Isso aqui é PV igual nRT. Esse R é a constante de proporcionalidade, tá? Isso aqui é uma constante de proporcionalidade. O interessante é que a verificação mostra, né, o experimento mostra, já que pode ser verificado, que esse R é o mesmo dependente do gás que você usa. Por isso que a gente chama isso de constante universal dos gases. É universal para qualquer gás que você usar. Tá? Bom, voltando. Essas hipóteses, se a gente trabalha com isso, a gente consegue mostrar que a pressão deveria ser proporcional à temperatura, deveria ser proporcional à quantidade de moléculas que a gente põe ali, e inversamente proporcional ao volume.
Isso a gente consegue de fato verificar. Panela de pressão, né? Você põe na panela de pressão, aumenta a temperatura aumenta a pressão e começa a vazar ali, né? Claro que você usa panela por outro motivo, mas tanto faz. O volume também, você sabe o volume. Pega uma seringa, tampa, coloca o dedo na seringa vazia, né? Sem agulha, obviamente, e empurra o êmbolo. Você diminui o volume, você está aumentando a pressão. Então isso aqui a gente consegue verificar, tá? Então faz sentido. Por que eu estou falando faz sentido e não de fato é verificado totalmente? Porque eu troquei isso aqui por uma proporcionalidade. Então o que a gente vai fazer nas aulas aqui, o que eu vou mostrar, é mostrar que isso faz sentido da forma qualitativa. Tá? A parte quantitativa vai ficar um pouco para depois. E fica um pouco mais os exercícios que a gente faria aqui. Vou recomendar, eu vou colocar no canal depois um vídeo recomendando alguns livros. Inclusive um livro que é um livro de exercícios, né, sobre isso, que ajuda você a construir um modelo. E lá a gente consegue ver mais a parte quantitativa. Tá? Mas o ponto é esse. Essa expressão que a gente chegou aqui é onde a gente queria chegar. Se o nosso modelo está certo, essa relação aqui tem que se verificar. Ela tem que se verificar numericamente, tá? Quantitativamente também. Tá? Mas eu estou muito mais preocupado agora com a parte qualitativa. Certo? Então, do que eu queria fazer com o modelo é isso. O que eu tenho que fazer é pegar essa equação, né? Pegar essa relação aqui e ver se ela de fato se verifica no experimento. O que eu vou aproveitar é gastar um tempinho só para fazer algumas contas a mais aqui, tá? Porque eu vou precisar desses números daqui 2 aulas, como eu disse antes. Então vamos lá. Como é que VY se compara, na verdade, com a velocidade total? Eu estou usando a média porque eu estou usando uma média de partículas aqui, mas tanto faz nesse caso se é a média ou não, tá? Bom, esse é um problema vetorial. Imagina que eu tenho uma velocidade V que está aqui. A gente sabe que isso aqui é proporcional, até troquei no slide anterior, mas eu vou mostrar, né, que conta que é essa daqui. Imagina que eu tenho esse vetor V que está aqui, e esse vetor é a minha velocidade. Tá? Vy é um dos componentes disso. Tá? Qual que é a relação de V com Vx, Vy e Vz? Esse é o ponto. Bom, se eu penso no vetor, esse vetor esse vetor V que está aqui, ele pode ser entendido como a composição desse vetor que está aqui na base, com essa altura aqui, que é justamente o Vz que está aqui atrás, certo? E o que é esse vetor que está aqui na base? Bom, esse vetor aqui na base pode ser entendido como, se eu desloco esse Vy aqui para frente, uma soma de Vx e Vy. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar Pitágoras aqui embaixo, né? Ou seja, a hipotenusa que eu tenho aqui ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado. Então, o valor dessa hipotenusa que está aqui é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, né, raiz disso aqui, ou seja, elevado a meio. Tá? Isso aqui é esse lado aqui de baixo. Então, se eu pego esse triângulo que está aqui, né, então peguei vou pintar o triângulo, tá? Peguei esse triângulo que está aqui, desloquei ele, joguei aqui para cima, né, e eu estou olhando ele de frente agora. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho hipotenusa que é V, eu tenho os dois catetos e eu sei o valor desse cateto. Ou seja, quanto que vale o vou usar o quadrado porque eu quero esse número ao quadrado, tá? Quanto vale V ao quadrado? Quanto vale esse vetor ao quadrado? Bom, é Vz ao quadrado, que aparece aqui no final, mais esse número inteiro, ou seja, a raiz de Vx quadrado mais Vy quadrado, elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que isso tudo aqui, sem perder, né? Perdendo a raiz, tá? Elevado a 1. Tá? Ou seja, o V ao quadrado é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. Tá? Como a gente entende que o movimento é aleatorizado, ou seja, não tem nenhuma direção predominante ali dentro da caixa, eu não estou sentindo um vento porque as moléculas estão todas indo em uma direção, não está tudo subindo ou tudo descendo, não. É totalmente aleatório. Eu entendo que na média, e note que isso aqui é verdade só para a média, tá? Isso aqui não é verdade aqui em cima. Na média, Vx vai ser igual a Vy, que vai ser igual a Vz. Ou seja, eu posso ter uma molécula indo muito rápido para cá, mas eu vou ter uma molécula indo muito lento por outro lado, uma molécula indo muito rápido para o outro lado, uma molécula indo muito lenta para esse outro lado, e isso faz com que isso tudo, na média, seja igual. Ou eu teria movimento aqui dentro. Se eu coloquei um ventilador aqui soprando, já não vale mais isso, tá? Mas isso aqui dentro está em repouso, né? Macroscopicamente em repouso, é porque microscopicamente essas velocidades se igualam, né? A média das velocidades se igualam. Ou seja, o V quadrado vai ser 3 vezes, né? Vai ser 3 vezes qualquer uma desses componentes que está aqui. Como eu estou fazendo tudo em Y, eu escolhi Y. Então, eu posso trocar esse Vx por Y, tá?
se isso tudo fosse média, tá? Então deixa eu pôr a média disso aqui, disso tudo. Eu posso trocar isso aqui por VY e esse aqui por VY. Ou seja, eu tenho que, vou escrever aqui embaixo, né? Vou escrever aqui no meio, que a média da velocidade ao quadrado vai ser 3 vezes qualquer uma dessas velocidades que você queira ali ao quadrado. A gente quer y porque a gente escreveu tudo em y, tá? Ou, do jeito que a gente gosta de anotar, né? 1/3 dessa velocidade, né? Da velocidade conjunta aqui ao quadrado dá a média dessa velocidade no y, certo? Por que isso é interessante? Porque eu posso trocar aqui embaixo. Não quero mais a pressão olhando só para y, eu quero usar a velocidade composta dessas moléculas todas, tá? Para trocar isso, eu simplesmente vou ter que ter um 3 aqui embaixo. Então, coloquei esse 3, arrastei esse 3 aqui para baixo. Ou seja, a única coisa que eu fiz foi tirar o y que estaria aqui, colocar um 3 aqui embaixo, por causa dessa questão vetorial que está explicada aqui, certo? Então tá bom, troquei isso, tá? Qual que é a relação então desse produto PV aqui, que a gente vai ver que é o relevante, tá? Mas de P, se você quiser pensar assim, com a energia, tá? Bom, aí eu posso comparar exatamente o que eu fiz no outro slide, né? A energia cinética é meio de mv², não VY. Tem VY aqui, que é V quadrado, tá? Ou seja, se eu multiplico isso aqui por 2, 2 vezes a energia cinética me dá mv², que não à toa, né? É o que eu tenho aqui em cima nessa equação. Ou seja, eu troquei VY por V justamente para poder fazer essa troca. Então, se eu trocar m, velocidade média quadrática aqui, né? Média ao quadrado, eu vou trocar por 2, que está aparecendo aqui na frente, e a energia cinética que está aqui, certo? Se não só deixar a equação mais limpa, como o significado que a gente queria já aparece aqui, tá? Ou seja, as equações que eu escrevi antes era que P era proporcional, que é difícil escrever já à mão. Então aqui no slide é mais difícil ainda. Vou apagar porque ficou feio. Isso aqui é proporcional. Vou tentar de novo. Proporcional, ficou mais feio ainda, mas vocês entenderam. Proporcional, tá? N vezes temperatura sobre V, ou, né, o que eu posso falar também, que era proporcional aqui, eu podia usar em vez de temperatura, usar energia cinética, né? Daria no mesmo pra gente. E o que eu chego aqui é que se eu considero que eu tenho aqui, eu tenho o número de partículas, tá? Se eu considero aqui, só para facilitar e chegar na equação que eu quero, tá? Passo o V para o outro lado. PV, se eu estou trabalhando com 1 mol. Estou trabalhando com 1 mol, esse aqui vai ser o volume molar. Ou seja, vou marcar esse Vm aqui embaixo, quer dizer que isso aqui vale para 1 mol. Para 1 mol. Tá? Escrever que vale para 1 mol, vou escrever esse eminho aqui embaixo, é a mesma coisa. Tá? Então, para 1 mol, esse produto PV, multipliquei o V ali para o outro lado, produto PV quer dizer o quê? Um produto, é uma multiplicação, P vezes V, tá? Então o produto é porque é P vezes V. Tá? Esse produto PV vai ser 2/3 da energia cinética. Isso aqui, e essa equação que eu tinha aqui antes, né, que era P proporcional a PV, né? Deixa eu pôr PV. Joguei o V para cá. Proporcional a N vezes energia cinética, é a mesma coisa, tá? Eu estou falando a mesma coisa. O que eu estou fazendo é trocando essa proporcionalidade por igualdade. Então, o N, eu vou falar que é um só, então é o N molar, é para 1 mol, só que vai ser igual a energia cinética. Para eu trocar uma proporcionalidade por uma igualdade, eu preciso de uma constante. Qual que é a constante nesse caso? 2/3. Tá? Ou seja, a equação que eu cheguei antes, qualitativamente, fala a mesma coisa que essa quantitativamente fala. Teria que falar, né? Porque foi o mesmo raciocínio. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque daqui 2 aulas eu vou precisar dessa expressão. Para a gente for calcular a energia das espécies no gás, eu vou precisar dessa expressão aqui. Tá? Então, só para aproveitar, como essa é a dedução, eu já fiz a dedução agora. Mas vamos voltar um pouco. O que a gente quer provar, o que a gente quer testar é que a pressão é proporcional à temperatura ou à energia cinética, inversamente proporcional ao volume, certo? Então vamos lá. Ou, né, o que eu posso fazer também é falar que o produto PV, para a mesma temperatura, isso aqui depende da temperatura, essa energia cinética
é uma função da temperatura. Por que isso aqui é uma função da temperatura? Porque eu falei no meu modelo que a energia cinética das partículas depende da temperatura, tá? O nosso modelo considera isso. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, maior a agitação, tá? Então o que eu estou falando é que esse produto PV para a mesma temperatura é uma constante, concorda? O que vai mudar, né, se eu mudar volume, pressão vai mudar para que esse número dê sempre o mesmo valor. Então, só para facilitar, o que eu estou escrevendo aqui é, vou escrever aqui do lado, que o produto PV molar, tá, para 1 mol, para a mesma temperatura, para T constante, eu vou escrever, para T constante, isso aqui é um número, certo? Vou escrever um X, tá? É um número qualquer, não vou discutir o que é o número agora, porque não importa. Mas você sabe o que é esse número. Isso é uma constante, tá? Por que eu falo que você sabe o que é esse número, né? Porque PVM é igual a RT. Então, se o T é constante e T não muda, isso aqui é um número. Ou seja, se o nosso modelo está certo, o produto PV é constante. A não ser que eu coloque mais gás ali dentro. Mas se eu coloquei 10 mol de gás, eu divido por 10, porque eu estou falando molar, estou falando por mol. E se eu mudar a temperatura. Mas para a mesma temperatura, o produto PV sempre é constante, tá? Então, como é que eu vou testar isso então? Agora é fácil, né? Eu vou lá, vou no laboratório, pego um cilindro de gás ideal, coloco dentro de uma caixa e vou medir pressão e volume. Coloco nessa caixa um manômetro, um jeito de medir o volume, coloco dentro de um êmbolo, coloco no banho térmico, então coloco dentro de um banho-maria, que eu ajusto a temperatura, então eu sei a temperatura, peso a quantidade de gás, então eu sei exatamente qual que é o número de mol que está ali dentro, tá? Vou mudando a pressão, êmbolo, eu vou espremendo esse êmbolo e vou lendo o volume, ou mudo o volume e vejo a pressão, tá? Qual que é o problema de fazer esse experimento? Não existe um gás ideal. Não é à toa que ele chama ideal, porque está na sua ideia. Se ele existisse, ele seria real, que é a próxima aula, tá? Então, não tem gás ideal. Então, esse experimento você não consegue fazer. Então, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar pegar um gás qualquer que se aproxime disso que você pensou que era um gás ideal e ver se para esse gás ele pode ser considerado um gás ideal, ou seja, se ele se comporta como um gás ideal. Porque gás ideal não existe. Existe só na sua cabeça. É só uma teoria. Nem poderia, né? Se a gente pensa no que a gente conhece do modelo atômico, você não tem uma molécula sem tamanho. A molécula tem tamanho, né? O gás tem tamanho, a partícula tem tamanho. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu sei que no meu modelo as partículas são pontuais e tem movimento aleatório. Então, eu vou pegar as moléculas de gás que são um átomo só. Argônio, xenônio, tá? Não confunda com ar atmosférico. Isso aqui é o símbolo da tabela periódica, tá? Neônio, qualquer um dos gases nobres, tá? As partículas não interagem, elas não interagem entre si. Então eu vou pegar a partícula que tem baixa interação intermolecular. Beleza, os gases nobres têm baixa interação. Então, boa ideia, vou pegar gás nobre aqui. Ok, gás nobre é ótimo. E ele tem que estar com movimento aleatório. Bom, quanto mais alta a temperatura, melhor para ter esse movimento aleatório. Tenho mais energia, mais aleatorizado vai ser esse movimento. E menos contato eu vou ter entre as moléculas, menos interação. Então eu vou trabalhar com uma pressão, com uma temperatura, alta. E se eu quero ter menos contato entre as partículas, quanto menos partícula eu colocar ali, né, menos N, menos quantidade de matéria, ou seja, menos pressão. Falei menos, tá? Não menos. Menos pressão. Menos contato eu vou ter, menos interação eu teria. Bom, então se eu faço direito isso aqui, escolho o melhor gás que eu puder, eu vou poder verificar se ele está num regime de gás ideal, porque ideal eu sei que ele não é mesmo. Para ser ideal, ele tem que estar na minha ideia, tá? Tem que estar na minha mente. No laboratório não tem gás ideal, só tem gás real. Tá? Então, eu vou pegar esse melhor gás que eu puder fazer aí. Tá bom. Só que eu sou uma pessoa com más intenções, né? Então eu não vou pegar um gás tão bom assim. Eu vou pegar o metano aqui, tá? Por que eu fiz isso de pegar o metano? Porque tem alguma hora aqui que ele não vai se comportar como um gás ideal e eu já tenho que dar aula na próxima aula, eu tenho que dar aula de gases reais, tá? Então isso aqui já me ajuda a mostrar um exemplo que não é tão bom assim. Por quê? Porque o metano vai ter um pouco mais de interação do que o hélio tem, por exemplo. Tá? Por quê? Bom, a gente vê isso na próxima aula, mas ele tem um pouquinho mais de interação. Então, dependendo de como eu trabalho com esse gás, se a temperatura é muito alta, se a pressão é muito baixa, ele vai se comportar como ideal. Mas vamos ver aqui. Tá? Então o que eu fiz? Enchi uma caixa com 1 mol de metano, certo? A 298,15 Kelvin. Fui lá,
E estou medindo o volume, então estou dentro de um êmbolo, mas de uma seringa que eu consigo alterar a pressão. Tá? Eu mudo o volume para chegar numa certa pressão. Então estou mudando a pressão que está aqui e estou anotando qual que é o volume. Então o que é essa linha da coluna aqui? Isso aqui é o produto PV. Se você fizer a conta, você vai ver 24,77,9. Se eu multiplico por 0,1 dá 24,79. A única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar um pelo outro. Então isso aqui só multiplica esses dois valores. Só isso que faz. Vou pegar qualquer linha aqui. Vamos pegar uma linha fácil, tá? Isso aqui é quase 100, um pouquinho mais baixo que 100, vezes 0,25. Daria 25, um pouquinho abaixo, 24 ponto qualquer coisa, tá? Então tá bom. E o que eu tenho aqui nesse desvio relativo, isso aqui é simplesmente o valor dessa primeira linha, que é o 24,79, que eu vou usar como o meu padrão, tá? Eu não vou usar o termo padrão aqui, porque padrão vai ser muito importante nessa disciplina. É o meu ponto de comparação, o meu referencial de comparação para os outros. Então, isso aqui deu 24,80, deu um pouquinho maior. Esse aqui é o mesmo número, tá? Por que é diferente aqui? Porque em alguma casa aqui no final deu um número um pouquinho maior que esse de cima, tá? Isso é uma questão de arredondamento aqui do jeito que foi feito, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais perto de 1 for isso aqui, mais perto dessa primeira condição a gente tá. Esse desvio relativo vai ter nome, ele vai chamar fator de compressibilidade, ele serve de outra forma aí, mas não importa isso agora. Tá? A gente vai chamar isso aqui, por algum motivo, vou chamar isso aqui de Z. Tá? Vou chamar isso aqui de um Z. Depois eu explico porque quer Z, porque na verdade ele já é outra coisa, mas não quero contar para vocês ainda. E aí, o que você percebe com essa tabela? Você não percebe nada, porque tabela nunca você percebe nada. O que você vai fazer é colocar isso aqui em um gráfico. Ótimo. O que a gente quer é, se o nosso modelo está certo, é que esse aqui são dois gráficos em um, tá? Então essas linhas pretas aqui são desse eixo de PV, e essas linhas vermelhas você lê nesse eixo que está aqui, que é justamente o desvio, mas depois eu falo disso. Tá? Esquece o desvio agora. Então, se eu olhar então o produto PV, fiz um monte de conta, estou feliz porque eu quero que isso aqui seja constante. Bom, isso aqui não é constante porque se eu tento traçar uma reta, e não é uma reta, tá? Se eu tento traçar uma reta para você ver que não é constante, o que eu teria que ver é essa reta indo paralela aqui ao eixo X. Isso aqui tem uma inclinação enorme. Então você já vê que tem um problema, não funciona. Tá? Mas o que dá para notar com esse gráfico é o quê? Que esse ponto aqui é um ponto que está muito longe. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Aqui devia ser uma linha. Tá? Esses pontos estão muito longe dessa reta que está aqui. Ou seja, se eu esquecer esse ponto e olhar só os outros, e note que eu fiz uma quebra no gráfico aqui, tá? Aqui eu estou 10 bar. 1 bar é quase 1 ATM. Então a gente mora mais ou menos, isso aqui é 2,5, a gente mora aqui, tá? Isso aqui é o ar que você está respirando, que é 1 bar, que é essa linha que está aqui. O relógio que você deve ter aí, que vai falar que é a prova d'água, deve aguentar até 5, olha aí, e olha lá. Esse ponto aqui é 100 vezes maior do que a gente vive, o que a gente mora, tá? Nesse ponto aqui, que a pressão é extremamente alta, ele não segue essa reta, ele não é linear. Nessa região aqui, ele é bem paralelo com o eixo X. Aí você fala, mas eu vejo uma inclinação aqui, Thiago, eu também vejo inclinação, esquece esse ponto aqui, então olha esses todos aqui. Quanto mais pressão baixa você vai, quanto mais para pressão baixa você vai, né, deixa eu falar isso direito, mais linear se comporta isso. Ou seja, PV M, porque aqui eu estou com um mono, né, então PVM, vai ser de fato uma constante para isso aqui. Bom, se eu cortar essa tabela, por exemplo, aqui, vou cortar essa tabela em 1 ATM. Se eu cortar essa tabela até aqui e olhar esses dados aqui para cima, eu posso falar que PV de fato é uma constante. E aqui para baixo? Bom, aqui para baixo não é constante, aqui para baixo já começa a ter desvio. E é o que esse número me dá. Dá uma olhada como esse número aqui é muito alto. Que isso me fala que esse número aqui, esse produto PV é 20% maior do que eu tenho nesse dado inicial, que é a minha referência. Tá? O que isso me fala é que o modelo do gás ideal funciona bem para pressão baixa. Como a gente é físico-químico, a gente vai escrever aqui PV no limite de P tendendo a zero. Isso aqui é um limite lá que você viu no cálculo. O limite de pressão tendendo a zero, PV vai ser igual a RT. Ou seja, para pressão baixa, tá? Isso aqui está falando pressão baixa, não é que o valor tem que ser zero. Zero você não tem nada, não tem pressão. Mas para pressão baixa, você se aproxima de um comportamento ideal. Para pressão alta, não. Tá? Se eu tivesse usado
hélio aqui em vez de metano, até uma pressão um pouquinho mais alta eu teria um comportamento de PV constante, tá? E esse valor aqui, que a gente vai chamar depois de coeficiente de fator de compressibilidade, isso aqui seria exatamente 1, tá? Ou seria 1 por mais tempo, tá? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui? O modelo é bom? O modelo é bom, desde que a pressão seja baixa. E o que é pressão baixa? Bom, aí depende do que você está trabalhando. A pressão baixa para metano depende da precisão que você quer, tá? Se você tem uma precisão de 2 casas aqui, por exemplo, 2 casas, até meio ATM, isso aqui é perfeito. 2 casas aqui já começa a ter um desvio, tá? De 1% no seu valor. Dependendo do erro, da precisão que você tem nas suas medidas, 1% pode ser bom. Então, o modelo do Gasdell funciona? Funciona desde que a pressão seja baixa. O que é pressão baixa? Bom, depende do gás que você está usando, mas na faixa que a gente vive, né, que é aqui 1 ATM, a gente costuma ter um desvio pequeno, 1% nesse exemplo aí. E um desvio de 1% para o modelo que me descreve o que é exatamente, o que é esse gás ou não é, para mim tá bom nessa aula agora, tá? A gente vai aprender a corrigir isso melhor. Tá? Então, lembra que eu falei na primeira aula, né? O modelo tá certo, o modelo tá errado? Não. O modelo existe, ele foi criado. Como modelo, como ideia, se ele foi feito direito, né? Ele tá certo, ele tá perfeito. Inclusive chama gás perfeito, né? Esse modelo é bom ou é ruim? Tanto faz. Se eu quiser usar isso aqui para 10 milhões de bar, não tô nem mostrando. 10 milhões de bar, você acha que esse desvio vai subir bastante, não vai? Então, para 10 milhões de bar, esse modelo é ruim. Tanto é que em 10 milhões de bar essas coisas devem ser até sólidas, nem mais gás. Tá? Então, obviamente, essas equações não fazem sentido. Certo? Então, isso aqui, esse produto PV é o que eu estou usando para ver se o modelo funciona ou não. Tá? E eu posso fazer outras coisas. Né? Eu posso aumentar a temperatura, ver se esse PV aumenta, porque no meu modelo, o PV tem que aumentar com a temperatura. E tudo isso se verifica. Tá? Se você der uma lida nos livros, a gente vai... Eu vou até passar aqui um pouco por isso, a gente vai ver isso, se verificar, a gente vai conseguir verificar isso. Tá? Bom, o Boyle mostrou isso, né? Então, o que eu tenho aqui, esse gráfico é feio, eu já te explico por que esse gráfico é feio. Mas o que ele fez aqui é que ele olhou a relação desse PV, como é que esse P se comporta, né? Se eu tenho que o produto PV é constante, mesma coisa que falar que P é inversamente proporcional a V. Tá? E P inversamente proporcional a V tem esse comportamento aqui, tá? Para saber se você tem muito desvio dessa linha, que é justamente o seu modelo de gás ideal, para esses pontos que são as medidas experimentais, algumas vezes a gente mostra só a linha, tá? Mas eu vou tentar sempre os pontos experimentais colocar pontos e o modelo colocar uma linha aqui, é que algumas vezes os pontos, as medidas experimentais não existem, tá? É difícil ver se esses caras estão alinhados ou não estão alinhados, se isso aqui é uma equação de segundo grau, ou se isso aqui realmente tem essa equação. Então, o que a gente gosta de fazer bastante, né, fisicoquímica, é linearizar as coisas. Por quê? Porque nosso cérebro é muito bom para ver que isso aqui é uma linha reta. Então, se em vez de eu fazer um gráfico de P por V, eu fizer um gráfico de P por 1 sobre V, o inverso de V, eu sei que P é diretamente proporcional a 1 sobre V. Tá? Que é a mesma coisa que está escrito aqui, né? Claro, só estou fazendo 1 sobre V. Mas se eu faço um gráfico de P por 1 sobre V, então, esses pontos todos têm que estar numa mesma linha. Se esses pontos aqui começam a desviar dessa linha, aqui eu consigo ver muito facilmente que eu tenho um desvio dessa linearidade. Eu tenho um desvio do que seria o modelo no gás ideal. Né? Isso aqui eu estou para pressão baixa, volume baixo, porque 1 sobre V está subindo. Então eu teria esses pontos aqui começarem a desviar para cá. Tá? Se desviar muito, você sabe, mas esse ponto aqui, desviou muito ou desviou pouco? Tá? Então, quando a gente trata isso de forma linear, nosso cérebro, a gente consegue ver bastante simetria, a gente consegue, olhando isso aqui, ver que esses pontos de fato estão em cima dessa linha. Tá? Então, sem mudar a temperatura, já estou usando uma notação que a gente vai usar bastante na disciplina, tá? dt igual a zero, ou seja, sem mudar a temperatura, sem mudar o número de mols, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ele mostrou isso. Tá? E note que eu consigo tirar daqui o produto PV, mas tanto faz aqui pra gente. Outro jeito de escrever isso aqui, só eu já adiantando aqui, dt igual a zero, que é igual a dn. Tá? Isso quer dizer que a variação de dt é igual a dn? Não, isso quer dizer que
nenhuma coisa varia, tá? É só isso que está escrito aí. Enquanto o Boyle fazia esses experimentos, o Charles mostrava outros experimentos. Então aqui note que eu já não tenho os pontos experimentais sendo mostrados aqui, tá? Ou seja, por uma pressão fixa, essa linha aqui para uma pressão específica, essa para outra pressão específica, essa pressão é igual a 1 atm, por exemplo, essa pressão aqui para 2 atm, e ela vai, perdão, 0,2, que ela vai descendo aqui para cima, tá? Para isso, sem mudar a composição, o que eu tenho é que se eu aumento a temperatura, eu aumento esse volume, tá? Se eu diminuo a pressão, eu aumento esse volume. É isso que o Charles verifica, tá? Que é o que a gente vê como a lei de Charles, ou seja, o volume é proporcional à temperatura com uma constante proporcionalidade que depende da pressão. É isso que eu estou escrevendo aqui, tá? Então, o volume é proporcional a T. Para eu trocar isso por uma igualdade, eu vou colocar uma constante proporcionalidade que está aqui. Quanto vale essa constante? Sei lá, não sei ainda, eu vou saber daqui a pouco. Mas o que eu estou falando é que essa constante depende de P. Por isso que para cada pressão eu tenho uma linha diferente, certo? Se eu estou com a mesma pressão, eu posso usar essa relação que está aqui. Ou seja, para a mesma pressão, né, e o que eu vou ter aqui, a relação de volume para temperatura, tem que ser igual. A gente usa bastante isso aqui para fazer conta, né? Condição inicial, condição final, e faz essa conta. A gente acaba assumindo que isso aqui indo igual V1 T1 ou V2 T2, certo? A gente está sempre usando essa questão do número de mols aqui, tá? Mas lembra que eu dei uma misturada um pouco na parte histórica disso, né? No desenvolvimento histórico disso. O que aconteceu é que veio o princípio de Avogadro. Eu falo o quê? Eu não sei o que é, se é mol, se não é mol. Eu sei que se eu coloco a mesma quantidade de coisa ali do mesmo gás, coloco 10 gramas de oxigênio, eu tenho um certo comportamento que não é igual quando eu coloco 10 gramas de ar. Mas se eu coloco, ar é mais pesado que o oxigênio, ar é mais leve, né? Porque o nitrogênio é mais leve que o oxigênio. Então o ar é mais leve que o oxigênio. Se eu coloco a mesma quantidade de ar, eu tenho, em massa, né? Eu tenho um comportamento diferente. Então, eu percebo que eu tenho que ter uma questão que é uma quantidade de matéria em átomo, não em massa, tá? Se essa quantidade de matéria é o mesmo, eu tenho a mesma relação de pressão e de temperatura, tá? Que um jeito de falar isso é o seguinte, né? Se eu tenho o mesmo P e T, isso quer dizer que lá dentro daquela caixa com volume igual, tá? Uma caixa com certo volume V. Se eu estou mantendo isso aqui no mesmo P e T, isso quer dizer que eu tenho uma certa quantidade de partículas, número de partículas ali dentro, tá? Que esse é o princípio do Avogadro. Então, o que eu estou falando, né? Em outras palavras, matematicamente? Estou falando que se a temperatura e a pressão não mudam, o volume que aquele gás vai ocupar depende de fato da quantidade de partículas que eu coloquei ali. E note que isso aqui é diferente da massa, isso aqui não é a massa, isso aqui é o número de partículas. Por quê? Porque a gente sabe que massas diferentes, ou mesma massa de espécies diferentes tem um número de mols diferentes, tá? Que é a mesma coisa que falar que o volume molar, ou seja, para a mesma quantidade de moléculas, o dV não muda, o volume molar não vai mudar. Ou seja, o meu volume é proporcional a N, então ele é igual a N vezes uma constante de proporcionalidade, que é o que eu fiz na aula inteira. Então ele é igual a N vezes uma constante de proporcionalidade. Eu não sei qual que é essa constante de proporcionalidade, eu só sei que essa constante de proporcionalidade depende da temperatura, porque eu tenho que manter isso fixo, e depende da pressão, porque eu tenho que manter isso fixo. Tá? E eu sei um pouco mais que isso, né? Eu sei que se eu aumento a temperatura, esse volume aumenta. Se eu aumento a pressão, eu sei que esse volume diminui. Então eu sei que essa constante, essa função que descreve essa constante de proporcionalidade, que depende de T e P, ela vai ser proporcional, ela vai ter alguma forma aqui que ela vai ser diretamente proporcional a T e inversamente proporcional a P. Por quê? Porque se T aumenta, esse número aqui aumenta. Se P diminui, esse número aqui também aumenta. Tá? Ou seja, se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Que a gente verifica isso, né? Pega uma bexiga aí e aperta, você vai perceber isso. Tá? Então, eu não sei qual é o número que vai entrar ali, mas eu sei a forma dessa equação. Tá? E por que isso é importante? Bom, vamos lá. Eu sei então da lei de Charles, tudo que a gente viu que é constante, né? Que a gente olhou também a lei de Boyle, que PV para a mesma temperatura é constante.
certo? Por mesmo volume, P sobre T é uma constante. Para a mesma pressão, V sobre T é uma constante. Ou seja, isso aqui a gente verifica experimentalmente. Tá? E eu sei que o volume, pelo princípio de Avogadro, ele vai ser igual N vezes uma certa função. O que eu posso falar é que ele é proporcional a N, é isso que eu estou escrevendo aqui. Mas eu quero achar o valor, né? Não quero só ficar na proporcionalidade. Como eu anotei antes ali no slide anterior, eu não sei que função que é, mas eu sei que ela depende de T e é inversamente proporcional a P. Se eu tenho uma constante de proporcionalidade, né? Se eu tenho uma proporcionalidade e eu quero trocar por uma igualdade, eu vou precisar de uma constante que eu chamei sem querer de R aqui. Eu chutei que esse valor é R. Tá? Bom, se eu estou falando que essa função então é RT sobre P, eu posso vir aqui e trocar tudo isso aqui em cima. Então, eu tenho PV, o V vai ser PV, perdi o N. Onde está o N? O N está aqui. Perfeito. O volume é N vezes essa função. Então eu estou trocando aqui, né? P está aqui. O N do volume apareceu aqui na frente e eu tenho essa função. Tá? Sobre T virou K, né? Isso aqui é igual a K. Então, estou com essa função aqui em cima. O N, que era aqui da frente, o P, né, que está ali, não sei porque eu troquei de ordem. Essa função F vai ser R, que aparece aqui, vezes T sobre P, vezes T sobre o P, que aparece aqui embaixo, e o T que já estava aqui embaixo, está aqui embaixo. Tá? Então, eu simplesmente substituí essa forma aqui da função aqui em cima dessa função que eu tinha. Tá? Deixa eu apagar aqui porque ficou muito confuso. Então, vamos de novo. Então, se eu substituir isso nessa equação aqui de cima, eu chego nessa equação que está aqui embaixo. Tá? Isso aqui era para ser uma seta, isso aqui. Deixa eu apagar de novo e começar mais uma vez. Bom, eu chego nessa equação que está aqui. Ela tem uma seta um pouquinho melhor. Tá? Temperatura cancela com temperatura, pressão cancela com pressão. O que eu vou achar que essa constante K vai ser igual a NR que está aqui. Ou seja, posso pegar essa primeira equação que está aqui em cima, essa equação 1, e substituir esse NR aqui do 2 que eu achei aqui. Então, se eu substituo 2 em 1, eu chego nessa equação que está aqui. PV sobre T igual a K, que é igual a NR. Ou seja, passo T para lá, PV igual a NRT, que é o que a gente usa e mostra o tempo todo. Da onde vem então PV igual a NRT? Vem de observações experimentais, certo? Desses estudos do Boyle, estudos do Charles e alguns outros, e desse fato de que a gente sabe que PV sobre T é uma constante e o volume é proporcional ao número de mols. Isso faz com que a gente chegue nessa equação PV igual a NRT. E note que PV NRT é compatível com o modelo que a gente, com a hipótese, né, que a gente criou para o nosso modelo, que é o quê? São uma caixa cheia de partículas homogêneas em movimento aleatório, indo para qualquer lado que tem aqui dentro, e a pressão é simplesmente a força que essas partículas aplicam nessa parede. Tá? O fato de eu verificar PVNRT e a hipótese me recuperar PVNRT dentro de um certo intervalo mostra que esse modelo de fato pode ser usado nesse intervalo. Tá? Uma coisa interessante, nesses gases ideais eu estou falando que eles não interagem. Se eles não interagem, e eu tenho uma caixa com 1 mol de nitrogênio, ou meio mol de oxigênio, meio mol de nitrogênio, para esse modelo, como eles não interagem, como a natureza do gás não importa, a pressão total vai ser a mesma. Certo? Então a pressão que eu tenho por 1 mol de oxigênio é a mesma que eu tenho por 1 mol de qualquer coisa. É a mesma que eu tenho por 1 mol de duas coisas separadas que somam 1 mol. Tá? Que é o que a gente vai chamar de lei de Dalton. O que me fala a lei de Dalton? Bom, a pressão total do meu sistema vai depender do N total vezes RT sobre V. Que é a mesma coisa que fala aqui. P total vezes V total é igual a N total RT. Ou seja, o que importa é o número total. Porque se eu não consigo diferenciar as coisas, o que importa é a quantidade que eu tenho deles ali. Tá? Bom, por que isso aqui é verdade? O N total é a soma de vários N's que eu posso escrever como essa somatória que está aqui. Certo? O que vai ser o P total então? Se eu aplico PV por uma espécie I, igual a NI
RT, todo mundo está na mesma... isso aqui é um N, tá? É um N. Todo mundo está na mesma temperatura. Isso aqui vai ser verdadeiro para molécula 1. Esse é um N1, RT. Isso aqui é verdadeiro para molécula 2, RT. E assim sucessivamente até a enésima molécula que você tem ali. Tá? Eu posso juntar tudo isso aqui. Então eu posso falar que a pressão total é uma soma dessas pressões, né? Só estou passando um V para o outro lado aqui. É uma soma dessas pressões, que é o que eu estou anotando aqui. Ou seja, posso definir uma pressão parcial. Então, tem uma caixa. Tem moléculas que são pontos, outras moléculas que são esse x que está aqui. Eu posso calcular a pressão do x aqui dentro, P de x, e eu posso calcular a pressão de ponto aqui dentro. Como se essas moléculas nem soubessem que as outras estão ali. Eu tenho, então, na atmosfera, esse ar que a gente está respirando, tá? Basicamente 75% de nitrogênio, 25% de oxigênio. A pressão atmosférica, 1 bar mais ou menos, 1 atm. Tá? Vamos ficar com atm. 1 atm. Isso quer dizer o quê? Que 0,75 atm é por causa das moléculas de nitrogênio que estão aqui. E 0,25 atm é por causa do oxigênio que está aqui. Então, se eu falo que eu tenho que enriquecer essa atmosfera com oxigênio, eu falo que eu tenho que aumentar a pressão parcial de oxigênio aqui dentro. Quer dizer que eu estou colocando mais molécula de oxigênio, tirando molécula de nitrogênio. Ou, né, na proporção, vou diminuir. Então, a lei de Dalton fala que você pode tratar todos os gases que estão ali como se eles fossem independentes. Por quê? Porque se eles são gases ideais, eles não interagem entre si. Se eles interagem entre si, você pode tratá-los como se eles estivessem isolados dos outros gases dentro da mesma caixa. Tá? Só outra representação, porque eu preciso tirar isso da frente, então a gente já mata isso agora. Eu posso, né, definir o que a gente chama de fração molar, que é o mol de uma espécie em relação ao total. Tá? E cada gás vai contribuir sozinho com isso. Então, uma das formas de eu escrever isso é que a pressão parcial vai ser a porcentagem que eu tenho em mol de uma certa espécie vezes a pressão total, que é a conta que eu acabei de fazer, né? Por nitrogênio, isso aqui é 0,75, aproximadamente 0,75. Então, a pressão total é 1 atm, 1 atm. Isso quer dizer que a pressão parcial de nitrogênio no ar atmosférico que eu estou respirando é 0,75 atm. Como tem que somar 1, obviamente, para o oxigênio é 0,25. Tá? Então, é só isso que eu estou falando. A lei de Dalton fala que você pode tratar essas coisas separadas. E eu já estou falando aqui porque eu preciso tirar isso do nosso caminho também. Tá? Bom, o que a gente aprendeu dessa história inteira? Um gás ideal só existe em superfícies como essa. Tá? Então, o que essa superfície me dá? Um certo volume, uma certa temperatura e uma certa pressão. Qualquer gás que você achar. Então, andando na rua, tropecei numa caixa, essa caixa está cheia de gás. Tá? Não acontece sempre, mas suponho. Tá? Tem uma certa quantidade, um certo N que está aqui dentro. Uma certa quantidade em mol. Tá? Esse gás só pode existir em cima de uma superfície essa para um certo N. Ou seja, ele só pode existir com uma certa temperatura, uma certa pressão e um certo volume. Se você tem um número de mols garantido e fechou duas dessas variáveis, então eu sei qual é a temperatura, eu sei qual é a pressão, automaticamente o volume está definido. Tá? É isso que essa lei dos gases vai me falar. Por que isso é importante? Bom, na nossa disciplina, a gente vai tentar modelar tudo como gás ideal, sempre até o final do curso. Tá? Por quê? Porque é mais fácil. Algumas vezes a gente não vai conseguir, aí a gente vai ter que refinar nosso modelo. Tá? Então, o que a gente vai fazer é tratar tudo como um gás ideal. Vai ficar claro depois por quê. Tá? Por isso que esse modelo é importante, por isso que a gente começa o curso com ele. Tá bom? Bom, isso já é coisa da próxima aula, mas só para introduzir a próxima aula. A gente viu que o modelo do gás ideal não funciona sempre. Tá? Então, aqueles mesmos pontos que eu mostrei ali, se você começa a ir por uma condição de pressão muito alta, tá? O volume muito baixo, você começa a ter um desvio entre o modelo, que é essa linha aqui de baixo, e os pontos experimentais. E esse desvio a gente viu que vai ficar cada vez maior para quanto mais você crescer essa pressão. Tá? Tanto que a gente fala que o gás ideal é uma lei limite, tá? Que é o que está escrito aqui em cima. Ou seja, ela funciona perfeitamente desde que você esteja em pressão igual a zero. Quando que a pressão vai ser zero? Nunca, porque a pressão igual a zero você não tem gás. O que isso quer dizer é que quanto mais baixo for a pressão, menor é o desvio do modelo que você tem. E por que isso acontece? Quanto mais baixa a pressão, menos interação você tem entre as partículas
mais perto do modelo, do seu modelo, né, da sua hipótese de gás ideal, é o seu sistema. Tá? Então o que acontece? A gente vai ter um desvio disso. O que a gente vai fazer na próxima aula é aprender a tratar esse desvio. Tá? Então, quando eu mostrei, naquele caso do metano, que aquele número Z que eu chamei, ele se diferenciava de 1, o que eu fiz foi calcular esse fator de compressibilidade. Então, o que é esse fator de compressibilidade? Tá? Esse fator de compressibilidade é qual que é o volume que de fato você tem em relação ao volume ideal. Esse zero aqui é o de fato o volume ideal. Tá? E eu sei, porque a gente sabe que o volume ideal é dado por PV/RT, que esse volume ideal aqui é RT sobre P. Se eu faço, né, se eu troco esse volume aqui embaixo, eu vou ficar com RT aqui embaixo e o P passa aqui para cima. Ou seja, eu consigo calcular o Z, né, o fator de compressibilidade de um gás, para certa pressão, certo volume e certa temperatura. Tá? Eu consigo fazer isso. Quanto mais longe de 1 isso aqui for, mais longe da idealidade esse gás tem. E eu consigo criar esse gráfico. Eu vou voltar nele na próxima aula. Tá? Mas o que esse gráfico me fala? Essa linha aqui é o 1. Tá? Isso aqui, está até ampliado aqui, é 1. Essa linha de gás perfeito é onde o Z vale 1. Tá? Se você aumenta bastante a pressão, dá uma olhada na escala dessa figura. Né? A gente vive aqui no começo. Tá? Aqui para baixo. Aqui tá vivendo. Em pressão baixa, a gente está muito perto desse ponto. Todas as espécies, dependendo da espécie, se comportam como se fosse um gás ideal. E aí, tanto faz o que elas são. Mas se você aumenta a pressão, percebe que isso aqui varia. Eu tenho espécies como hidrogênio que está aqui, que ele vai ter um Z maior que 1. Tem espécies aqui como amônia, que ela tem um Z menor que 1. Certo? O que isso quer dizer? Que para a amônia, quando aumenta a pressão, se o Z é menor que 1, quer dizer que ela ocupa um volume menor que o gás ideal ocuparia. Faz sentido isso? Faz, né? A amônia é uma espécie que faz ligação hidrogênio. Ela tem muita interação intermolecular. Então, quando você aumenta a pressão, se aproxima uma molécula da outra, ela vai ocupar menos volume. Se ela ocupa menos volume, o volume diminui em relação ao ideal. Esse Z é menor que 1. Faz sentido. O hidrogênio não, né? O hidrogênio tem pouca interação. Então, o que acontece se você começa a apertar hidrogênio com hidrogênio é que eles começam a se repelir, porque você está tentando colocar uma molécula em cima da outra. Ele rapidamente vai ter um comportamento repulsivo, que a gente vai chamar. Tá? E esse Z vai ser maior que 1. Por quê? Porque o volume que ele vai tender a ocupar é maior do que um gás perfeito ocuparia. Por quê? O gás perfeito é feito de partículas pontuais, ele não tem tamanho. Eu consigo espremer tudo até todos estarem num ponto só. Hidrogênio não, hidrogênio tem tamanho. Vai interagir bem. Então vai fazer que você vai tentar espremer, você vai tentar colocar hidrogênio em cima de hidrogênio. Ou seja, ele vai ocupar mais espaço do que um gás ideal ocuparia. Tá? O que eu quero dizer com isso tudo? O gás ideal é um bom modelo? É um bom modelo. Né? A gente estuda ele no ensino médio. São poucos modelos que a gente vê no ensino médio. Tem que trabalhar com os modelos que são bons ali. Ele resolve um monte de coisa, principalmente se a pressão for baixa. Mas ele não funciona para tudo. Se a pressão começa a subir, você tem que se preocupar com o desvio da idealidade. O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai recuperar essa questão do fator de compressibilidade. Vou explicar isso com mais calma, que aqui eu só estou usando para introduzir o fato de que o modelo do gás ideal tem uma limitação, ele serve até um certo ponto, até uma certa pressão, depende do sistema que você está trabalhando, e a gente vai aprender a como corrigir esse desvio da idealidade nessa próxima aula de gases reais, certo? Então, o que é mais importante dessa aula? Você já conhece o modelo de gás ideal, né? Mas é entender como que a gente pode propor uma hipótese, verificar experimentalmente se aquilo se verifica, né? Se aquilo é verdade ou não. Logo, o nosso modelo é bom. E testar qual que é o limite do nosso modelo, até onde nosso modelo vai. A gente sabe até onde o modelo vai, a gente sabe muito bem onde pode usar ele e onde não pode usar ele. Tá? E o ponto é, o que a gente faz então para pegar um gás qualquer? Joga fora, constrói um modelo novo, melhora esse modelo. Bom, essa coisa que a gente vê na próxima aula. Tá? Então, dê uma olhada nessa questão de gases, gases ideais. Próxima aula a gente discute gases reais. E vai ficar um pouco mais claro por que é importante trabalhar com esses desvios da idealidade, ok? Bom, para a aula de hoje era isso, uma aula até um pouco longa, tá? Mas a gente mata tudo que tiver a falar sobre gases reais. E qualquer coisa vocês podem me falar, consultar, comentar no vídeo, tá ok?
Bom, era isso. Bons estudos, até logo.